Boa noite, pessoal. Eu estou aqui na companhia do meu amigo Antônio Roberto, mais conhecido como Beto, né, Beto? Isso, Beto. Boa Beto, dá boa noite noite. pro pessoal. Boa noite, pessoal. A Saudade gente, do pessoal do Naufé. pois é, tem gente no Naufé que não conhece o Beto, né? Porque o Beto vai aos sábados. Aí o pessoal da sexta às vezes não conhece. Mas o pessoal de sábado vai reconhecer nosso amigo que está lá com a gente de vez em quando. E hoje ele veio me apoiar aqui na realização do nosso evangelho de hoje. E a gente escolheu para o nosso tema de hoje o capítulo 16, que é Servir a Deus e a Mamon. E o tema de hoje será a parábola dos talentos. Para o pessoal talentoso aí, vamos ver o que a história de Jesus nos conta, né, Beto? Isso. Betinho, você começa a leitura? Começo. Então vamos lá. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com ele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, o que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que receberam um cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão. Além destes outros 2 que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento, e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui os tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde não pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está em Mateus, né, capítulo 25, versículos 14 a 30. Beto, E no Evangelho. então Jesus, ele tinha esse hábito de contar parábolas, né? E parábolas eram histórias, né, Beto? Histórias com um fundo, né? Um fundo moral, um ensinamento. É isso mesmo, né? Isso. É interessante dessa história que tem várias interpretações, né? E eu, muitas vezes que eu leio essa parábola, eu fico pensando, principalmente nesse final, que parece ser muito duro, né? E Jesus, pensando em todos os ensinamentos dele, principalmente
na questão de ele trazer um Deus totalmente diferente daquele que nós conhecíamos anteriormente, né? Um Deus mais justo, um Deus de amor. E aí aqui no final ele fala que a pessoa vai ser lançada nas trevas exteriores e haverá choro e ranger de dentes. Então parece meio contraditório com as atitudes do Cristo e com os seus próprios ensinamentos, né? Parece. Então muitas vezes né, quando eu leio essa parábola, eu costumo fazer esses questionamentos, por quê? Pensando, né, por que será que Cristo falou? Mas a gente lembra, né, também que naquela época, né, as pessoas, a população, né, nós naquele tempo ainda, né, éramos muito duros, né? Então precisava de uma coisa mais firme para que a gente pudesse assimilar a mensagem, né? Então não poderia ser uma coisa totalmente espiritual como nós já estamos mais acostumados hoje em dia, né? De uma mensagem que fala mais da vida espiritual do que da própria vida material. Naquele tempo a gente não tinha essa condição de compreender ainda. Então por isso que ele precisava ser um pouco mais brando que Moisés, mas mesmo assim ainda colocando algumas informações ali que meio que desse um Um chacoalhão ali susto. nas pessoas, um susto para que elas pensassem nas suas atitudes, né? Isso mesmo. Aí, Beto, ele começa dizendo que o Senhor foi viajar, chamou 3 dos seus servidores, né? Aí a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1, né? E aí cada um fez alguma coisa com aquela moeda que lhe foi confiada, né? Os talentos, no caso, pode se entender como dinheiro, né, Beto? Esse talento que ele está falando especificamente aqui era realmente uma moeda, né? Que era uma moeda da antiga moeda grega, é uma moeda antiga, né? Então, talento representa realmente um dinheiro, né? Então, trazendo para o nosso hoje, né? Seria para nós aqui brasileiros nossos reais, né? Então, seria alguns reais. Tem até algumas traduções da Bíblia que eles aumentam um pouquinho, eles falam de 500 dinheiros, né? Ali, Melhor, né, Beto? e aqui ele está falando só de Imagina, deu R$ 5 para um, R$ 2 para o outro, coitadinho, não dava para fazer nada. não dá para fazer nada, né? Então, a gente pode traduzir como dinheiro, né? Na parábola, ele tinha essa finalidade, como a gente comentou, né? De trazer uma coisa mais material para que as pessoas pudessem compreender. Mas para nós, né? No ensinamento do Cristo, a gente tem que pensar na questão moral, né? No fundo moral dessa história e do que ele pode estar representando. Então, esses talentos a gente pode traduzir ele no nosso conhecimento intelectual, né? Na nossa aptidão para negociar as coisas e, né, poder prosperar, progredir, né? Então, cada um de nós temos uma capacidade, né? Cada um tem uma capacidade diferente do outro. Então, cada um tem o seu talento, né? Tem pessoas que têm o talento lá para música, para arte, para ser contador, né? Então, Tem talento da dona de casa, né, Beto? Tem talentos manuais, né? Tem muitos talentos. Ô, Beto, mas tem impressão de que tem gente que veio sem talento? eu acredito que ninguém está sem talento, né? E, Não. assim, pensando também no lado espiritual, a gente lembra que o que ele pode estar dizendo que esse talento também é da nossa própria encarnação, né? Da nossa própria oportunidade de reencarnar. Então, esse é uma oportunidade, um talento que nos foi confiado. E o que nós fizemos dele, né? Então, nosso próprio corpo, né, físico, é um presente, né? Uma dádiva que Deus nos deu e nos ofertou essa vida aqui encarnados para o nosso progresso espiritual. E aí, o que nós estamos fazendo, né? Será que nós estamos produzindo novos talentos com essa oportunidade de reencarnação? Ou nós estamos apenas vivendo aqui, né? E aí, essa final da nossa etapa, que é a hora que aí a gente podia até dizer que é o juízo final ali com o nosso Senhor, né? Prestar as contas para ele e falar assim, olha, eu fui para a Terra lá, mas eu só passei, né? Eu não fiz o que eu prometi que eu ia fazer, as minhas atividades mesmo, eu
conseguir cumprir, né, com o que eu programei. Ô Beto, mas a gente não lembra, né, o que a gente se propôs a realizar na nossa vida. Acredito que são várias pessoas, houve histórias, né, de pessoas que têm uma certa lembrança de algumas coisas, né, e traz isso muito nítido, né? Algumas não, a própria vida vai nos encaminhando para onde nós temos que direcionar os nossos talentos, né? Então, eu costumo dizer que, por exemplo, no meu caso, a minha profissão que me escolheu, né? Então, desde garota, eu comecei a trabalhar numa empresa e logo me colocaram para ajudar na contabilidade. Então, com o tempo, isso se tornou minha profissão, né? Então, assim, Uhum. algumas coisas não estão muito claras para a gente, mas a vida, né, vai nos encaminhando para que as coisas aconteçam e a gente cumpra a nossa programação de acordo com o que nós havíamos combinado, né? É isso mesmo, Beto. Eu falei isso porque muita gente, às vezes, Beto, fica, né, pensando, nossa, qual será a minha missão na Terra, né? Qual será a minha missão? A missão fosse uma coisa muito grande, sabe, Beto? Né? Tipo, né, sei lá, grandes médiums, né, grandes pessoas, né, espíritos mais evoluídos. Mas todos temos talentos, né? Todos nós, seja do talento de cozinhar, de cuidar de alguém, de falar, né? O talento de escutar, que é tão importante, né, Beto? É, E aí, essas missões, às vezes a gente fica achando que, né, a nossa missão tem que ser uma coisa grande. Não, né? A nossa missão é o nosso trabalho, o nosso papel na nossa família, né? O nosso trabalho, o exemplo que a gente dá dentro da empresa, no meio que a gente convive, né? São missões adaptadas ao nosso desenvolvimento espiritual, né? e fica mais claro isso quando a gente lê essa mensagem, né? Que quando na prestação de contas aqui com o senhor, ele fala, né? Ó, respondeu-lhe o senhor, servo bom e fiel, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Então, às vezes a gente não tem uma tarefa muito grande, né? Mas como que a gente vai querer ter uma tarefa grande se a gente nem as pequenas, né, que nós temos, Né? nós estamos dando conta, né? Então, a gente tem, como você falou, né? A gente tem que olhar primeiro ali ao nosso redor, para os nossos mais próximos, né? Que são os nossos familiares. Então, se a gente não aprendeu a amar a nós mesmos, aos nossos familiares, como que nós não vamos amar os nossos próximos um pouco mais distante, né? As pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, que às vezes exige um pouco mais de paciência nossa também, né? Não Exatamente. só as que convivem com a gente dentro do nosso lar, mas nos ambientes que nós frequentamos, né? E aí a gente Exatamente. tem que ter esse servidor bom e fiel, né? Ser honesto e justo nas pequenas coisas para que nós possamos aí receber as novas missões e grandes, né? Né? Tipo, Dá até medo. vixe! Às vezes a gente fala, meu, é melhor, né? Bom, tá longe da gente receber missões grandes, então vamos É, ficar aqui, né? como a gente não está dando muito conta mesmo, então a Pois gente é, mas a gente precisa, né, Beto, se comprometer diariamente, né, em sermos melhores, né, em desenvolvermos essa capacidade de amar, né, de ter paciência, de perdoar, de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegando lá. Aí, Beto, voltando na parábola, o que ganhou 5 duplicou, o que ganhou 2 duplicou, e o que ganhou 1, ele cavou um buraco, guardou o talento dele bem quietinho e deixou lá guardadinho, para que quando o Senhor voltasse, ele tivesse aquele 1 para entregar. E aí ele diz que ele tinha medo do Senhor, né, Beto? é, E aí o Senhor deu uma bronca nele, né? Ele falou assim, o servo falou assim,
Sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. E temendo, me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui o que é teu. Aí entregou a moedinha para o Senhor. E o Senhor, bravo, respondeu assim: servo mau e preguiçoso. Sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros. E vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Ele levou uma bronca, foi chamado de mau e preguiçoso e ficou sem o talento. Beto, a gente pode ficar sem o nosso talento? E aí a gente lembra de novo é uma passagem que, né, desse trecho, né, que remete de novo à reencarnação, né? Porque assim, quantas histórias a gente ouve falar de pessoas que tiveram uma inteligência muito, né, poderiam ter utilizado a sua inteligência para o bem e acabaram desviando, né, usando ela para o mal. Então, numa próxima encarnação, qual que vai ser a punição para esse espírito, né? Ele vai ter ali sua inteligência tolhida de alguma forma, né? Então, ele pode vir num corpo físico, às vezes meio debilitado, e que ele não possa expressar a sua inteligência de acordo, né, com a capacidade que ele tem, né? Com todo o conhecimento que ele adquiriu nas diversas encarnações. Então, essa seria uma punição. Então, é que a gente encaixa bem nesse trecho aí, né? Então, não é que a gente perde o que a gente tem, né? Mas naquele momento a gente vai ser tolhido ali das nossas liberdades, né? Do nosso livre-arbítrio, para que a gente repense o talento que a gente desperdiçou naquele momento, né? Entendi. Fiquei preocupada agora. Isso preocupa todos nós, né? Será que a gente está fazendo tudo certinho, né? E na verdade, né, Beto, nem chega a ser uma punição, né, de Deus, mas a consequência das nossas ações, né? Então, quando a gente usa uma coisa mal, há a possibilidade da gente voltar em outras existências sem aquela coisa, né? Até para o espírito mesmo, para ele aprender, né? Para ele desenvolver outras habilidades e crescer, né? E valorizar todos os talentos que Deus nos deu. Exato, é despertar, né? Então é até aquilo que eu comentei no começo, né? Que se a gente lê essa parábola ao pé da letra, a gente fica meio assim, poxa, mas Deus vai punir a gente, né? Cristo falou de um Deus justo, bom, né? A doutrina espírita nos traz um Deus soberanamente justo e bom, né? Nos seus ensinamentos. Então, como essa contradição desse texto com aquilo que a gente entende ser Deus, né? Sim. Então, quando a gente começa a analisar por esse aspecto da reencarnação e que na realidade não é uma punição, né? É a forma didática de Deus de nos reaproximar dele, né? Então aí Exatamente. os caminhos são esses, né? Então não é uma punição. Então mesmo que o espírito, que a gente pode, a gente deu um exemplo aí do espírito ter cometido um erro, né? Ter desviado pelo caminho do mal, mas ele pode também ter optado por não fazer nada, né? Aquela história. Mas, né, como os próprios espíritos nos ensinam também, que você deixou de fazer o bem, você já está praticando o mal, né? E essa oportunidade de uma nova encarnação, ela é a alavanca do progresso aí, né? Então, assim, é como se fosse uma onda, né, do mar assim que vai atingir e não vai ter como você ficar parado, né? Ela vai te levar de alguma forma, né? Então assim, todos nós estamos fadados ao progresso, né? A Sim. evoluir. Então a gente pode, num momento, tá meio preguiçoso ali, ficar estacionado, né? Desperdiçar o nosso tempo. Sim. Mas pela própria necessidade de evolução, isso uma hora a gente vai ter que se mexer e correr atrás do prejuízo, né? Eu me lembro, Beto, você falando agora
da necessidade da lei de evolução que atinge a todos, né? A lei de evolução atinge aos espíritos, aos animais, aos vegetais, ao planeta, né? Todos evoluímos. E a gente esquece que a vida na Terra, a encarnação é para isso, é para evoluirmos, né? Evoluirmos moralmente, intelectualmente. Então a gente não pode perder a vida, né? Perder os dias desperdiçando tantos recursos que Deus nos deu, né? Às vezes a gente vai vivendo assim, né? Deixa a vida me levar e vai curtindo, sem grandes preocupações, né? Sem grandes objetivos. Mas é fundamental que a gente não perca de vista essa questão, esse nosso lado espiritual, né? De espíritos eternos e aproveitarmos todos os talentos que Deus nos deu para multiplicá-los, né, Beto? Exatamente. Que a gente tenha sempre em mente, né, que nós somos espíritos eternos e estamos aqui temporariamente, né, que essa não é a nossa verdadeira vida, né, essa não é a nossa verdadeira pátria, né. Então nós vamos retornar para a espiritualidade onde é a nossa casa de verdade. Né? Exatamente. E às vezes a gente esquece, às vezes não, a maioria das vezes, né, e a grande maioria não tem essa consciência. E isso torna o nosso planeta um pouco mais difícil, né, de viver por conta disso, né? Desse esquecimento de que nós somos seres espirituais, né, eternos. Roberto, inclusive, tem um combinado aqui. Eu já gravei vídeo com a Itaci, lá do Herculano, com a Dani, com um monte de gente. Depois você dá uma olhada lá. E a gente tem um combinado que é assim, ó. Quando a gente estiver lá no plano espiritual, é um ajudando o outro, tá? Se você tiver evoluído e você vê a gente lá para trás, você ajuda, tá bom? Eu não, vou sair daqui, eu vou esquecer vocês. Isso não é caridoso. Tem que amar o próximo. Vocês enterraram o talento de vocês, problema de vocês. Olha que amigo da onça! Eu vou fazer mais evangelho com você, porque você está precisando de evangelho, Beto. Precisando um pouquinho mais. Beto, tomara a Deus, né, que quando a gente terminar essas nossas jornadas, né, de cada vida, que Deus olhe para nós e nos reconheça como servos bons e fiéis, né? E isso que você falou é até tocante assim para a gente, porque assim a gente que já convive há muito tempo, né, e tem esse laço de amizade que a gente sabe que não vai ser destruído assim tão fácil, chega a ser um alento, né, assim, uma coisa que nos dá uma esperança, uma paz interior de saber que mesmo que tudo acabe, nós estaremos juntos do outro lado, né? A gente com certeza nós iremos nos encontrar, né? Essa esperança, né? É muito bonito isso. Né? O Eduardo lá do Aglaezinha, Beto, ele sempre fala da doutrina como bendita doutrina, né? Que nos conforta e nos esclarece, né? E nos ajuda nessa caminhada, né, a entender as dificuldades da vida, essa fé, né, que nos ajuda a ver a luz aonde parece que só tem escuridão, né, a ver que a gente não é vítima de nada, né, Beto? Os problemas chegam na nossa vida porque a gente precisa deles. E quantos amigos a gente já viu, né, Beto, partindo para o plano espiritual e retornando nas reuniões mediúnicas, né? Falando que a vida continua assim, né? Que nós continuamos juntos. Isso é realmente um consolo muito grande, né? Essa querida doutrina realmente, né? Fazendo esse papel de consolador prometido, né? Sabendo que não é em vão, né? Todo ensinamento, todo esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, que vai ser o nosso passaporte para a nossa tranquilidade na espiritualidade. Ô Beto, e essa última parte que ele fala assim, ó, lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Acho que você já falou, né?
Eu entendo como essa questão da reencarnação, né, desses talentos que a gente recebe na nossa encarnação, e, né, seria essa prestação de contas com o Senhor no nosso retorno, né, e numa próxima seria esse choro e ranger de dentes se a gente não cumpriu com o nosso papel, né. A gente sabe que a gente não vai cumprir a nossa programação 100%, né, a gente não vai ser punido, né, por, por isso, né? Mas a gente vai ter que recomeçar aquilo que a gente não concluiu, né? E Exatamente. principalmente se a gente cometeu o erro, né? Cometeu o mal, a gente tem que refazer, né? Se reconciliar com o nosso, com aquele que a gente machucou, possivelmente, né? E refazer as nossas Parar, né, atitudes, Beto? reparar os nossos erros, exatamente. Exatamente. Esse vídeo a gente grava para o pessoal do Naufé, mas tem muita gente que assiste, né? Porque tá na rede, né? E então, assim, é importante ressaltar que o Espiritismo ele não prega, né, a existência de um inferno, né? De que a gente vai sofrer, né, para sempre. Não, né? Deus, no seu amor e na sua justiça, ele nos dá outra chance, né? Outras reencarnações. A questão é que às vezes assim a gente fala, nossa, minha vida hoje está tão difícil, mas a próxima pode ser um pouco mais difícil, né, Beto? Então a gente precisa semear hoje, né? Plantar hoje coisas boas, amizades, né? Para a gente colher coisas boas, tanto no dia de amanhã, como nas nossas próximas existências. Exatamente. Beto, mais alguma coisa do nosso evangelho? Não, acho que nós esgotamos o assunto. É, Esgotamos não, né? Por não, hoje. Por hoje. na A gente nossa sabe, medida aqui, a gente esgotou. a gente não consegue tirar mais nada dessas duas laranjas aqui, não sai mais nenhum caldo. Pois é. Ô Beto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá sentindo muita falta do centro? A gente sente, né? Sábado eu fui lá para buscar algumas coisas para fazer a parte do fechamento da livraria, né? Ô E a Beto, eu gente tenho que sente, pagar um livro lá, tá? eu sei. Tô devendo. Olha só, em rede. Vou pagar, vou pagar. Confessou em rede, hein? Agora tem que pagar. Então, e a gente sente falta, né? Porque, principalmente o Seara, assim, para nós que temos um certo vínculo com o Seara, né? A gente tem uma família espiritual ali que, né, não tem como negar isso, né? Que são pessoas que Não. a gente claramente reencontrou novamente e tá ali agora exercendo o papel de amigo, mas é uma família espiritual, com certeza. É verdade. Roberto, enquanto médium, você acha que é mais difícil ficar com o centro fechado? Olha, depende muito do médium, né? Uhum. Assim, se a gente tá, a gente sente falta, né? Porque, mas é complicado mesmo, né? Porque você precisa estar mantendo o seu equilíbrio, né? Então, eu acho que essas palestras, essas atividades, assim, são importantes, né? É importante é que a casa que consegue manter Uhum. alguma atividade de evangelho, assim, seria o ideal, né? Então, naquele horário da reunião, não é para ter comunicação mediúnica, mas para Uhum. reunir as pessoas em torno de um evangelho, né? Porque as pessoas estavam acostumadas, né? Tinham aquele hábito daquele Sim, horário e ir para casa espírita. sim. Então, seria o ideal que isso acontecesse, né? Que pelo menos naquele dia, naquele horário daquelas reuniões, se reunir dessa forma que a gente está fazendo aqui, fazer um evangelho e aí fazer uma prece para que essas pessoas que precisam desse suporte espiritual sim, se sintam mais acolhidas, né? Mais amparadas, né? O Então nosso próprio equilíbrio, né, Beto? isso eu acho bem importante, sim. Roberto, eu A gente sei tá, que quando o centro abrir, o que eu mais quero é tomar passe.
Acho que eu vou querer uns 5 passes. Vou falar, meu, põe uma mão aí e fica. Ai, meu Deus. Mas logo passa, né, Beto? É tudo um aprendizado que acho que nós estávamos precisando dele mesmo. Ah, com certeza. Né? Tomara que a gente saia melhor dessa experiência, né? Enquanto pessoas. Beto, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, tá bom? Obrigado a vocês também, muito gratificante estar aqui com vocês, né? Mesmo dessa forma, sem o calor humano, né? Da presença, mas esse calor, né? Dos corações. Virtual. É isso mesmo. Gente, então a gente vai encerrar, né? Cuidem dos seus talentos, todos temos, né? Para que a gente seja um servo bom e fiel aos olhos de Deus. E para encerrar, eu vou pedir para o Beto fazer a prece para a gente. Tá bom. Então, nós vamos assim agradecendo a Deus, né, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do seu Evangelho, da sua mensagem de luz. Que essa mensagem, essas palavras tão importantes do seu Evangelho caiam sobre as nossas casas como bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio, envolvendo todo o nosso lar com muita luz, os nossos familiares, que a gente possa se refazer aí, física e espiritualmente, com esses fluidos, essas bênçãos que o nosso Pai nos dispensa a todos os momentos. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Beto. Obrigado, Lu. Até a próxima. Até. Pessoal, fiquem com Deus, tá bom? Um grande abraço. Logo isso passa e a gente vai estar junto de novo, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.